Olá pessoal, eu sou Sérgio Battarelli e dou as boas-vindas ao canal Vilém Noir Brasil e Descomplicando a Kabbalah. O tema de hoje, o que é Kabbalah? Eu tenho percebido que muita gente não sabe o que é Kabbalah. Então eu preparei um texto aqui, ele é longo, mas eu estou tentando cobrir todos os ângulos e todos os detalhes e espero que consiga melhorar um pouco a sua percepção de o que é a Kabbalah. Então vamos lá. A Kabbalah é a alma do judaísmo. Dentro do seu corpo respira uma pessoa, uma alma. Dentro do corpo da prática judaica respira uma sabedoria interior, a alma do judaísmo. Costumamos chamá-lo de Kabbalah, que significa receber. Assim como a prática judaica é recebida por meio de uma tradição ininterrupta e antiga da revelação no Sinai, o mesmo ocorre com sua alma. A Kabbalah, então, é a sabedoria recebida, a teologia e cosmologia nativas do judaísmo, recebida no Monte Sinai por Moisés, enviada por Deus, passada por Deus. O outro nome para a Kabbalah é muito mais revelador. É Torat Asod. Normalmente isso é mal traduzido como o ensino secreto. A tradução adequada, no entanto, contém o significado oposto, o ensino do segredo. A Kabbalah não é um ensinamento secreto, é o ensino de um segredo. Então perceberam a diferença, né? Não é um ensino secreto, é um ensino do segredo. O ensino secreto significa que estamos tentando esconder algo de você. E, na verdade, não estamos escondendo nada. A Kabbalah não está escondendo nada. Está mostrando, né? Muito pelo contrário. O ensino do segredo significa que estamos tentando ensinar algo para você, para abrir e revelar algo oculto. Agora você pode apontar se o segredo for ensinado. Não é mais um segredo. Então, quer dizer, quando a gente ensina o segredo, ele deixou de ser um segredo. Um segredo revelado, ao que parece, é um oxímoro, uma figura de retórica. Seria assim se estivéssemos discutindo um segredo artificial, um segredo que só é secreto porque está envolvido em segredo, porque os outros não querem que você descubra. Os verdadeiros segredos, mesmo depois de ensinados, explicados, ilustrados, analisados e integrados em sua consciência, permanecem tão misteriosos quanto antes. Não muito mais misterioso, pois à medida que a ilha do conhecimento se expande, também sua praia, no mar infinito do incognoscível, a vida está repleta de tais mistérios. O que é o amor, por exemplo, é um mistério. O que é mente? O que é a vida? O que é a existência? Como surgiram? Como essas coisas surgiram? De onde essas coisas emergem? Qual é a primeira alma? Qual é a sua alma? A pessoa dentro do seu corpo? Então, sua alma é a verdadeira pessoa dentro do seu corpo? Você experimenta tudo isso a cada momento. Eles são você, todas essas coisas são você, na verdade. E, no entanto, quanto mais você contempla as profundezas de seus mistérios, mais profundas suas águas se tornam. O mais profundo de todos os segredos são aqueles mais conhecidos por todos, aqueles que aprendemos quando as crianças... Quando a gente era criança, tomamos como garantido o resto de nossas vidas, vivemos diariamente e ainda assim nunca conseguimos desvendar ou aprender nossa mente cognitiva. Assim, coisas são. Eu existo. Eu estou vivo. A vida não é morte. A escuridão não é luz. Existe aquilo que é maior do que eu. A Kabbalah mergulha nesses segredos e traz suas profundezas à luz. Fornece metáfora, parábola e compreensão.
ela brilha luz e abre nossos olhos, desde que a gente tem que prestar muita atenção. Ela nos inspira e nos orienta a usar essa sabedoria para a cura e o crescimento na vida cotidiana. É por isso que a experiência de aprender Kabbalah é um de sim. Eu sempre soube dessa verdade. Meu coração sabia, mas minha boca não conseguia falar. As verdades da Kabbalah permanecem as verdades da Kabbalah permanecem a todos os seres conscientes. Ainda assim, acima de tudo, a Kabbalah fornece uma sensação do além, o conhecimento daquilo que não pode ser conhecido, a sabedoria do mistério, a compreensão que não entendemos. A Kabbalah é o conhecimento da maravilha. Por que a Kabbalah é tão secreta? Ensinar um segredo é perigoso? O aluno está em perigo, pois pode acreditar que realmente entende. Então é perigoso ensinar um segredo. E o aluno sim está em perigo, pois ele pode acreditar que ele realmente está entendendo tudo, sabe tudo, todos os detalhes, quando não é bem assim. Um mistério nunca pode ser apresentado sem o envoltório de metáfora e parábola. Por isso que a Kabbalah, a própria Torá, é cheio de metáfora e parábola. Talvez o aluno agarre as embalagens, mas não consiga desvendar seu conteúdo. Como quem mastiga a casca e joga a fruta de dentro da casca fora. O professor está em perigo, pois como ele pode saber se é realmente compreendido? Ele ensinará muitos alunos, suas ideias se popularizarão, sua essência será perdida e seu significado será distorcido no oposto de sua intenção. A própria Kabbalah está em perigo, pois uma vez que perdeu sua integridade, imediatamente não é mais a sabedoria recebida. Pode ser sábio, pode ser bonito, mas não é mais a Kabbalah. É por isso que, na maior parte do tempo, a Kabbalah foi transmitida de professor para aluno, selecionado e confiável, com total força e confiança. Então, vocês todos acredito que saibam que a Kabbalah foi passada em livro e passou para todo mundo, começou para os rabinos, para os judeus, depois se espalhou pelo mundo, há não muito tempo, porque ela era proibida mesmo por causa de todos esses ingredientes. Tem o perigo envolvido na Kabbalah. Às vezes, as restrições tinham que ser reafirmadas para censurar todos, exceto alguns poucos de estudar Kabbalah. Somente nas últimas centenas de anos, os mestres professores começaram a revelar essas verdades abertamente. Os mestres racídicos descobriram uma luz e forneceram um conjunto de metáforas que permitem que todos se aproximem dessa luz, trazendo a Kabbalah para o domínio mesmo da alma mais simples. Ou seja, todo mundo pode aprender Kabbalah. Mesmo assim, um guia é indispensável e muito cuidado deve ser tomado para preservar a pureza dos ensinamentos. Então, mesmo tem que ter alguém ensinando para manter a pureza, a origem, a tradição e o que é correto. As águas dessa fonte devem ser mantidas puras, bem puras, do jeito que eram, como sempre foi, como foi passado oralmente de Hashem, Deus, para Moisés. Elas devem permanecer águas vivas. Quem é esse guia? Como você sabe que está recebendo águas puras direto da fonte original? Como é que a gente sabe se realmente o que nos estão ensinando são águas originais? Por um lado, a água pura reflete claramente. Então, quem está ensinando tem que refletir claramente essa sabedoria. Se a vida do professor não reflete seus ensinamentos, suas águas são impuras.
Em seguida, saiba que até que Mashiach venha, o caminho interior nunca estará isento de luta. A gente vai sempre lutar espiritualmente. Se o ensino vem facilmente, não é o ensino interno. E terceiro, é verdade que você não precisa ser judeu para beber o vinho doce da Kabbalah, ou para aprender seus caminhos de cura. Mas a alma da Kabbalah é diferente de uma alma humana. Nunca pode ser arrancada de seu corpo, pois o casamento da alma e do corpo é completo. A prática judaica e a Kabbalah são uma só. Ou seja, você não pode aprender e praticar a Kabbalah se você não pratica o judaísmo. Não vai dar certo. A água é impura. Se alguém disser, isto não tem nada a ver com o judaísmo, está mentindo. Se disser, a Kabbalah tem muita gente, tem muito livro aí que diz isso. A Kabbalah não tem nada a ver com o judaísmo, é uma coisa separada, tremenda mentira. Como o aprendizado da Kabbalah pode me ajudar? Né? Ajudar a mim, a você e a todos. A Kabbalah é um aspecto da Torá. E Torá significa, a palavra Torá significa orientação ou instruções. Tudo na Kabbalah é uma instrução de vida, um manual. Né? Vamos resumir bem simplesmente. A Torá é um manual dado por Deus. Nós estudamos a Kabbalah não apenas para chegar a um ponto alto, mas porque precisamos de sua inspiração na vida diária e porque ela nos fornece direção e orientação prática. A Kabbalah fornece uma dimensão cósmica para as questões da vida humana cotidiana. A doença é um reflexo da doença de amor da presença divina pela luz infinita. A luz infinita é a luz que emana de Deus. Não é a luz do sol, que não tem nada a ver com a luz infinita. Os desafios da vida são centelhas perdidas no ato primordial da criação, vindo a você para ser reparado e elevado. A sua vida é uma missão na qual você é direcionado para as centelhas divinas que pertencem exclusivamente à sua alma, para as quais sua alma voltou muitas vezes, a tal da reencarnação, ou as reencarnações, a este mundo até que todas fossem reunidas. Por isso a gente fala muito de reencarnação, a reencarnação é muito importante na Kabbalah. Compreender a dimensão cósmica significa que nada na vida é trivial, nada é simples, nada é rotineiro. Tudo tem significado, tudo. Tudo se move em direção a um único propósito, com um único objetivo. A compreensão permite que você enfrente esses desafios e complete a sua jornada da sua alma. Então, na verdade, é a jornada da alma, não é a jornada do nosso corpo. A gente está aqui para cumprir a jornada ou a missão da alma, da nossa alma. Como a Kabbalah difere de outros ensinamentos espirituais? Muito bom. Existem muitos ensinamentos espirituais sábios de pessoas em todas as partes do mundo. Não é? É verdade. Tem sábio em toda parte do mundo, em todo tipo de religião, cultura. Em sua prática, as pessoas encontram a transcendência do mundo material, a iluminação e a serenidade. Para o cabalista, o paraíso definitivo está aqui e agora. É diferente de outros mestres de outras culturas ou religiões. Porque a luz infinita está aqui agora, é a luz que criou a gente. Então a Kabbalah entende isso. Ninguém vai transcender. Na Kabbalah você não vai transcender. O paraíso é aqui. Você vai retificar o que foi feito de errado. O foco da Kabbalah não está na serenidade, como algumas. O budismo, o yoga, você senta, medita, fica em paz e sereno, né? Nem na iluminação transcendental.
Então, o foco da Kabbalah não está em ficar meditando sempre, ou ficar sereno, esquecer o mundo, deixa o mundo para lá, sai desse mundo, transcende sua alma. Não é isso. A Kabbalah não é isso. E também, a Kabbalah também fornece, mas como um meio, não como um objetivo. O objetivo da Kabbalah é a ação inspirada. Qualquer que seja a sabedoria que o cabalista obtenha, qualquer estado de êxtase ou união mística ao qual ele ou ela ascende, o resultado final sempre será um ato de beleza no mundo físico. Quer dizer que pode ascender, ele se elevar, deve, mas é sempre um ato de beleza nesse mundo físico aqui. Para inverter, muitos professores dirão a você para fazer boas ações e atos de bondade, porque essa é uma pedra no caminho para a consciência superior. Isso nas outras culturas e ensinamentos. O cabalista lhe dirá que, no momento dessa boa ação, você já está lá. Entendeu a diferença? Quando você faz uma ação, você não vai ser levado, você já está lá. O ato em si é o seu objetivo, ao qual uma consciência superior deve conduzi-lo. Para o cabalista, o paraíso definitivo é aqui e agora, porque a luz infinita, ou repetindo, a luz de Deus, está aqui e agora. E mais do que qualquer reino espiritual, é aqui que a luz infinita anseia ser descoberta. Então a luz está aqui entre nós, a luz divina, a luz infinita. E ela quer que nós descubramos a sua presença. E a gente tenta fazer isso estudando o Kabbalah. E aí praticando os atos de tikkun, de arrependimento, de retificação. Né? Arrependimento seria teshuvah. Não deixa de ser uma retificação. Nosso trabalho é descascar a casca para revelar essa luz dentro de cada artefato físico do nosso mundo. Então, tirar as quelipotes, as cascas. A luz está lá no centro, como se fosse uma fruta que tem muita casca, você tem que ir tirando. E o fruto está lá dentro. Assim é a luz infinita. Para iluminar não apenas a nós mesmos, mas a todos os seres vivos e até mesmo a matéria inerte do nosso mundo, ou seja, para iluminar tudo. Essa iluminação, como eu disse, não é a iluminação da luz do sol, é a luz divina, a luz infinita. Quando a Kabbalah começou? Pergunta. Quando a Kabbalah começou? As histórias dos antepassados são pintadas como uma paleta de visões místicas. Paleta é aquela paleta de cores, tem todas as cores e as sombras das cores, né? Revelações divinas e comunicações com seres não físicos, anjos, por exemplo. No entanto, a Torá, incluindo a Kabbalah, não é definida por essas visões. O evento central da narrativa judaica é a revelação em massa no Monte Sinai, quando todo mundo ouviu a voz de Deus. Quando todas as pessoas viram os sons e os relâmpagos, ouviram os sons e viram os relâmpagos. A revelação no Sinai foi, antes de mais nada, uma experiência da verdade interior. Digamos que você morou logo após o evento. Digamos que você pergunte às pessoas que estiveram lá. Então, os judeus que estavam no Monte Sinai estavam andando, você nasceu, cresceu um pouco, aí foi conversar com uma dessas pessoas. Você vai e pergunta, conte-me o que aconteceu. O que você diria? Disseram-nos para não termos outros deuses, disseram-nos para honrar nossos pais, para não roubar ou matar. Acho que não. Não foi isso que foi dito. Mas provavelmente a resposta deles seria algo assim. Vimos todos os segredos do cosmos abertos diante de nós.
vimos como cada coisa é gerada a cada momento. Então ali foi uma revelação divina. Deus se revelou para o povo no Monte Sinai. Vimos que não há realmente nada além do único Criador e tudo o mais são apenas articulações de sua vontade. Os próprios mandamentos, não ter outros deuses, honrar os pais, não roubar ou assassinar, eram apenas o conteúdo daquela experiência. O meio, a experiência, esse era o cerne da mensagem. Foi nessa experiência mística que o nosso povo nasceu. O nosso povo, o povo judeu. Na verdade, o povo todo, né? De um mundo no qual, de todas as direções, Deus falou com eles. Então, Deus falou com eles no Monte Sinai de todas as direções. Eles viam toda a realidade como nada mais que palavras de uma origem única e impossível de conhecer todas as coisas. E eles entraram em comunhão com essa fonte, que a fonte é Deus. Por cerca de 1000 anos após o Sinai, a experiência judaica permaneceu definida por profecia. A sabedoria era conhecida pelo povo por meio de videntes e profetas, homens e mulheres que se separaram das luxúrias e vaidades humanas para obter uma visão clara dos reinos internos. Eram naquela época necessários os profetas e as profetisas. Hoje em dia não mais, mas naquela época sim. No entanto, nenhuma dessas visões forneceu uma nova revelação, adicionando ou subtraindo qualquer coisa da Torá. Então, a revelação foi uma só, uma vez. Eles estavam simplesmente afirmando, esclarecendo e sustentando a visão compartilhada do Sinai. A era da profecia chegou ao fim, como eu disse agora há pouquinho, que não tem mais, no nosso tempo não tem mais, a era da profecia chegou ao fim no início do período do Segundo Templo. Mas a revelação divina e a visão mística nunca desapareceram. A gente tem até hoje. Nem os receptores dessa sabedoria sentaram-se à margem da tradição judaica. Muitos, se não a maioria dos mestres mais conhecidos da alma da Torá, também foram os mestres estabelecidos sobre o corpo da prática da Torá. Rabi Akiva é frequentemente considerado o pai da Mishnah, e tanto o Talmud quanto o Sefer HaBahir descrevem suas viagens místicas. Seu aluno, Rabi Shimon Bar Yochai, foi o responsável pelo trabalho cabalístico clássico, o Zohar, que a gente cita sempre. E suas opiniões permeiam todas as seções do Talmud. Às vezes, e em certos lugares, a investigação fisiológica colocou de lado a tradição recebida para dominar o pensamento judaico. No entanto, raramente era considerada a teologia nativa, mas sim uma espécie de enxerto de vinhas estrangeiras. A filosofia trabalha para cima, lutando para criar uma visão única de partes díspares. A Kabbalah faz o contrário, começando com uma visão vivida e holística e tentando transmitir essa visão a outros. No entanto, especialmente após a expulsão da Espanha, o racionalismo e grande parte da terminologia dos filósofos foram integrados à sabedoria holística da Kabbalah. O resultado foi um florescimento e popularidade sem precedentes do pensamento cabalístico. A investigação filosófica nunca foi considerada nossa teologia nativa. No entanto, a Kabbalah posteriormente se beneficiou por meio da síntese com ela. Na era crítica em que a Halachá, a lei judaica, foi codificada e estabelecida, desde a expulsão espanhola até meados do século XVII, quase todos os estudiosos sérios estavam imersos na Kabbalah. Rabino Yosef Karo, um autor código padrão da lei judaica, autor do código padrão da lei judaica, o Shulchan Aruch. Rabi Moshe Isserles, cujas glosas tornaram-se
esse código aceitável para os judeus Ashkenazi, assim como a maioria dos comentaristas padrão desse código, também escreveram obras cabalistas. Até mesmo o popular sermão da sinagoga, como costumava ser vestido e decorado com referências cabalísticas. Para a maioria dos judeus de terras muçulmanas, o Zohar é tão sagrado quanto o livro dos Salmos. O movimento racídico surgiu diretamente da Cabalá. Os oponentes originais do movimento racídico, como o rabino Elias de Vilna, eram mestres da Cabalá. Muitos dos comentários padrão estudados hoje nos 5 livros de Moisés estão repletos de referências às ideias cabalísticas. É por isso que tentar entender a experiência judaica sem um entendimento da Cabalá é semelhante a analisar o comportamento de uma pessoa sem saber o que está acontecendo em sua mente. Os grandes judeus de eras passadas que não experimentaram a Cabalá sentiram essa alma interior intuitiva dentro da Torá que estudaram, em suas orações e na prática das mitzvot. Em todas essas coisas, suas almas brilhavam de forma vibrante. Ao longo dos séculos, à medida que o mundo se tornava um lugar mais estéril, materialista e confuso, esta alma se cansou e adormeceu. Hoje, o caminho certo para uma pessoa pensante sentir a alma da experiência judaica é provar seus segredos íntimos, provar de experimentar, não de comprovar. Hoje, o judaísmo despojado da Cabalá é um corpo despojado de sua alma. O estudo da Cabalá hoje é vital por uma razão ainda mais importante, como um estágio essencial na evolução final da humanidade. Chegaremos a isso mais tarde. Como pode ser criativo com a Cabalá? Como você pode ser criativo com a Cabalá? Uma sabedoria recebida parece implicar em nenhum espaço para a originalidade ou criatividade. O Zohar nos diz que aquele que cria suas próprias ideias e as chama de Torá está criando um ídolo. Então você não pode ler a Torá e tirar suas próprias ideias e falar que isso é Torá. Aí você acabou de criar um ídolo e você está idolatrando um ídolo. O cabalista é criativo. Ele pode ter visões iluminadoras, mas tudo o que ele ensina é apenas um comentário sobre a tradição recebida. Ele pode fazer um comentário, mas a essência do ensinamento é a mesma de quando foi recebida no Monte Sinai. A comparação é significativa como um ídolo e uma falsa representação de Deus. Então esta ideia é uma falsa representação da sabedoria de Deus. E ele, Deus, e sua sabedoria são uma coisa só, são um. No entanto, em outros campos da Torá, a Cabalá agita-se com pensamento criativo e originalidade. Aqui está o rabino Moshe Cordover, um professor líder da escola cabalística racionalista de Tzfat, do século XVI. Explicou a necessidade e os parâmetros da originalidade da Cabalá. O livro da formação diz: compreenda com sabedoria e seja sábio com compreensão. Compreender com sabedoria significa investigar bem tudo o que seu professor lhe ensinou sobre a sabedoria das modalidades. Afinal, essas matérias transmitimos apenas um esboço. Então, nessas matérias, são transmitidos apenas um esboço. A partir deste esboço, cada pessoa deve entender uma ideia da outra. Por isso que o estudo da Cabalá é profundo, é difícil, tem que ser constante e às vezes muita gente não entende. E tem que ser explicado e reexplicado. Você pode ver isso nas palavras de nossos sábios quando eles disseram: este assunto é contado apenas para um sábio que entende com sua própria mente.
A partir disso, você vê que uma pessoa deve usar sua própria mente para comparar uma coisa a outra e assim extrair uma ideia de dentro da outra. Dessa forma, ele terá uma mente procriadora e não estéril. Ainda assim, seja sábio com entendimento. Tem que ser sábio com entendimento. Isso significa que você origina e analisa seu intelecto para que a pessoa possa compreender. Você deve ter o cuidado de conceber a ideia e explicá-la dentro da estrutura da tradição dos rabinos e suas palavras concisas. As ideias originais devem ser incluídas naquilo que você ganhou, seja muito ou seja pouco. Os cabalistas podem ter visões, mas não baseiam seus ensinamentos nessas revelações. Quaisquer que sejam os conhecimentos que eles tenham, eles os veem como meras iluminações dos textos sagrados e ensinamentos que já receberam. Dessa forma, a Kabbalah permanece uma árvore da vida com raízes profundas, segurando-a firmemente no lugar, enquanto dá novos frutos, doces em todas as estações. Quais são algumas ideias básicas da Kabbalah? Embora tudo se estenda a partir de uma visão única e unificada, os assuntos com os quais a Kabbalah lida são vastos e variados. Aqui estão alguns temas principais. Luz infinita, uma metáfora para Deus. Deus é impossível de conhecer sem forma, embora todas as formas se estendam dele. Deus não tem forma e é impossível de se entender, mas tudo que existe vem dele. A ideia de luz iluminada ajuda a comunicar essa ideia. No entanto, a essência de Deus, além de até mesmo do infinito. Então, a essência de Deus está além do infinito. Ela é mais do que o infinito. Então, realmente não dá para compreender. Nem tente entender Deus. Tem coisa que não adianta tentar entender. E Deus é encontrado nas trevas, como ele, Deus, é encontrado na luz. Tem Deus em tudo, no bem e no mal, nas trevas, na escuridão e na luz. Tudo é Deus. Deus é tudo. Luz e recipientes, semelhante à ideia moderna de energia e matéria. O ato de criação é sustentado por uma dinâmica de luz infinita, comprimida em atos definidos de serem chamados de recipientes, que então projetam a luz para criar uma miríade de seres. Então são recipientes que projetam a luz divina para criar uma miríade de seres. Nós estamos incluídos nisso. Esses recipientes seriam a Sefirot. Também pode ser tido como Sefirot, que é a luz que foi condensada nas Sefirot para chegar no nosso mundo. E aí vem aqui as 10 Sefirot. O abismo entre a... Voltando, não sei se eu falei muito baixo, então, as 10 Sefirot. O abismo entre a luz infinita e uma criação finita deve ser intransponível. Ou seja, a luz infinita e a criação finita, que somos nós, e o mundo que a gente vive, tem que ser um abismo intransponível. Mas aqui estamos nós. Mesmo assim, nós estamos aqui. Projeções decididamente finitas dessa luz infinita. Ou seja, essa luz infinita é que nos projeta e nos dá vida. Não só aos seres humanos, a tudo, tudo. A essa caneta aqui que eu tenho na mão, a mesa, o chão, a pedra, a árvore, a chuva, tudo. Este é o mistério das 10 Sefirot. Como o infinito interage com os mundos que ele gerou por um meio de 10 modalidades luminosas, ou 10 Sefirotes. Sefirotes costumam traduzir para o português como esferas, tá certo? A ordem da Sefirot passa do domínio intelectual por meio da emoção e desce para o domínio do domínio, a esfera de realmente fazer algo.
Esta é a imagem divina na qual o ser humano é criado. Conhecendo-nos como seres humanos, portanto, podemos descobrir o divino. Quando a gente se entender como ser humano, a gente consegue descobrir, não é entender o divino, é descobrir o divino. E ao compreender o divino, somos mais capazes de curar e nutrir o ser humano. O mistério do alfabeto hebraico. Em hebraico, não existe coisas, apenas palavras. O nome hebraico de cada ser contém sua força vital essencial. O infinito poder do Criador é encontrado dentro de cada instância e objeto da criação. Nada está fora dessa luz e nada está vazio dela. Tudo. As 22 letras do alfabeto hebraico expressam as articulações específicas dessa força criativa. Aquele que domina o seu mistério possui a chave para compreender a natureza de cada coisa. União dos opostos. Todo o universo é uma dinâmica de união masculina e feminina. A alma vida do universo, conhecida como Shekhinah, e a luz infinita anseiam por se unir. São duas coisas separadas. A Shekhinah e a luz infinita. Anseiam por se reunir, assim como a alma humana anseia por se reunir com sua origem dentro de Deus, que é lá no Éden. O estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot trazem essas uniões, permitindo assim que uma nova luz transcendental penetre no cosmos. Agora vamos falar de Tikkun. O maior dos cabalistas, Rabbi Yitzhak Luria, conhecido como Uari, o leão, foi capaz de explicar muitas passagens misteriosas do Zohar através de uma doutrina de Tikkun, que significa reparar ou retificar. Invertendo o paradigma padrão, o Ari explicou que o mundo foi criado em um estado quebrado. E o ser humano foi colocado dentro dele para reunir os pedaços quebrados e reparar sua integridade. Então, isso aqui já explica a razão da criação de Adão e Eva, da razão da gente estar aqui e da razão deles terem descido do Éden para esse mundo. Só nessa frasezinha aqui já explicou tudo. O resultado final é a união da essência finita com a luz infinita, além mesmo daquela que existe no início da criação. Como a Kabbalah se encaixa no mundo moderno? Como é que a Kabbalah se encaixa no nosso mundo hoje? Nos últimos 100 anos, a ciência revelou a complexidade e a vastidão absoluta do mundo físico de uma forma anteriormente inconcebível. Nós descobrimos a harmonia incrível pela qual todo o universo físico é visto como uma singularidade, cada partícula integralmente relacionada a todas as outras partículas, uma harmonia pela qual até mesmo a matéria e a energia são essencialmente uma única dinâmica. A Kabbalah tem o potencial de curar a fenda entre o mundo externo frio que observamos e o mundo interno quente do observador. A tecnologia nos forneceu meio para compartilhar e examinar esse conhecimento, que era inimaginável até uma geração atrás. E é verdade, né? E a internet, a evolução, há uma geração atrás a gente ia falar que está louco, isso não existe. Programar nossos próprios ambientes virtuais nos enriquece como uma metáfora pela qual podemos imaginar o que significa criar um mundo e sustentar sua existência a cada momento. Deus não só criou o mundo, Ele sustenta a criação, Ele continua criando, nós estamos em constante criação. Se Deus parar de criar, acaba o mundo, desaparece tudo. Como pegar o computador, você está ligado, você está vendo lá o teu mundo, acabou a energia elétrica, acabou o mundo virtual, acabou, some.
A humanidade deveria ser varrida de admiração e admiração, mas em vez disso fomos deixados no frio. Ironicamente, em nossa busca pela unidade da lei física, nós nos separamos dessa unidade, cavando um grande abismo entre o mundo duro e material que nos cerca e o mundo humano macio que arde por dentro da gente. Ao intermediar esse divórcio, tornamo-nos órfãos. A Kabbalah cura essa ferida. Então a Kabbalah traz de volta a união do espírito com o mundo físico, que tem que os dois existirem. Essa é a Kabbalah, que vai curar essa ferida, essa rachadura. Descreve o mundo ao nosso redor na linguagem de nossa própria psique. Isso nos coloca em contato com um mundo composto não de matéria estúpida, mas de mente insondável. O cientista descreve o universo nas dimensões de tempo e espaço, em termos que ele pode contar e medir. No entanto, nem tudo o que conta pode ser contado. Uma das obras mais antigas da Kabbalah, o livro da Formação, descreve ainda outra dimensão, a vida da consciência e da alma. Tudo o que existe no tempo e no espaço, dizem-nos, é primeiro encontrado nas profundezas dessa dimensão interna. É uma dimensão com a qual estamos intimamente familiarizados. O artista olha para uma árvore e não vê uma estrutura celular de carbono, mas vê beleza, vida e magnificência. O amante da música ouve em um quarteto de cordas não as vibrações das cordas de nylon e sua série harmônica, mas a luta pela resolução dentro da alma do compositor. O crítico literário lê palavras do romance, os pensamentos do autor. Nos pensamentos, as atitudes, a percepção do mundo que as gera, e nessa percepção, a persona do próprio autor. Você consegue entender quem é o autor. Da mesma forma, o cabalista vê dentro de cada instância da realidade não sua presença palpável e definida, mas uma energia divina sustentando toda a existência, sempre nova à medida que a água das corredeiras é renovada a cada momento, gerando e regenerando cada detalhe a partir do vazio absoluto, imbuindo cada coisa com suas propriedades e vida particulares, cada instância de existência em sua maneira particular. E dentro dessa dinâmica de criação, o cabalista vê o próprio Deus. Acontece que temos uma afinidade com este universo ao nosso redor. Nós temos uma afinidade com esse universo ao nosso redor. Assim como percebemos dentro de nós camada sobre camada de personalidade, camada cada vez mais profunda de consciência e ainda dentro de tudo isso uma essência indefinível do ser. Também podemos perceber nas profundezas do universo uma capacidade de percepção consciente, infinitamente maior do que a nossa. É uma essência que transcende o conhecimento e saber completamente. Na verdade, somos filhos dessa essência impossível de conhecer. Nossas mentes, um reflexo fraco de sua luz dentro das águas lamacentas do mundo material. Nossas almas, seu próprio alento dentro desses limites corporais. Por que precisamos da Kabbalah agora? Por que agora a Kabbalah está sendo difundida e divulgada e todo mundo quer aprender Kabbalah? Cada dia mais e mais pessoas procuram aprender a Kabbalah. Muitos de uma maneira errada, porque não tem conhecimento, e outros de uma maneira certa. O estudo aberto da Kabbalah hoje não é apenas porque precisamos da inspiração que ela fornece, mas porque este é um estágio vital na evolução do mundo. A Kabbalah é importante na evolução do mundo, na época em que vivemos. Espalhar os ensinamentos da Kabbalah de uma forma que a mente possa digerir prepara o mundo para a era messiânica. É o que eu estou tentando passar. Eu não ensino Kabbalah, eu tento
descomplicar um pouquinho para que se entenda melhor as interpretações da Torá. Então nós já vivemos na era messiânica e a Kabbalah é importante para a era messiânica, para a chegada do Mashiach. A fase final deste mundo é uma era messiânica em que a ocupação do mundo inteiro será apenas para conhecer Deus. Isso não significa simplesmente saber que existe um Deus, mas conhecer Deus. Seu universo como Ele o conhece. A gente vai conhecer o universo de Deus como Deus conhece. E a sabedoria por trás dele, uma vez que essa sabedoria é una com Ele, com Deus. A preparação para esse tempo já começou e a gente já está nela. A principal obra da Kabbalah com o Zohar descreve uma era que refletirá o dilúvio de Noé, desta vez com o mundo inundado com sabedoria em vez de água. No 600º ano de vida de Noé, todas as fontes do grande abismo se abriram e as janelas do céu foram abertas. Gênesis 7:11. Sobre isso, o Zohar afirma: o 6º século do 6º milênio, os portões da sabedoria celestial serão abertos, assim como as fontes da sabedoria terrestre, preparando o mundo para ser elevado ao 7º milênio. Então, o que quer dizer isso? No 7º milênio, o mundo vai ser elevado, vai voltar para onde estava. O mundo caiu com o pecado de Adão e Eva. O mundo vai ser elevado e aí sim a gente vai compreender Deus e vai conhecer Deus de perto. O 6º século do 6º milênio, no calendário judaico, corresponde ao período de 1740 a 1840. Vou repetir. O 6º século do 6º milênio, no calendário judaico, corresponde ao período de 1740 a 1840. Na verdade, um período de avanço explosivos na tecnologia e na ciência. Ao mesmo tempo, os portões da sabedoria sublime foram abertos pelos mestres racídicos da Kabbalah. Agora é hora de compartilhar ambas as sabedorias, a terrena e a celestial, para fundi-las como uma só e inundar o mundo até que a promessa do profeta seja cumprida. Inundar o mundo com sabedoria. A terra será preenchida com a consciência de Deus, enquanto a água cobre o fundo do oceano. Isaías 11:9. Então é isso, meus amigos. Isso é a Kabbalah. Não dá para dizer que resumidamente que foi longo, mas espero que vocês possam ouvir, assiste de novo, que aí tudo vai fazer sentido. Nós já estamos na era messiânica. E com a chegada do Mashiach, o universo divino vai se revelar para nós. E o que acontece? Por que todo mundo busca a Kabbalah hoje? A maioria busca. A maioria busca conhecimento espiritual. Porque nós precisamos inundar o mundo de sabedoria. Sem perceber, as pessoas estão buscando isso. Então é isso. Fico por aqui hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado um pouco mais a vocês entenderem e descomplicar a Kabbalah. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.